Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma live Café com Gleice. Hoje, dia 13 de novembro de 2025, é a nossa live de número 29 do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. Vamos entrando! Bom dia, minha gente, como vocês estão? Dormiram bem? Conta pra mim. Acordaram bem? Bom dia, bom dia. Olha, compartilha essa live com uma amiga para ela estar aqui junto com você. Tenho certeza que ela vai gostar. Sabe aquela primeira amiga que você pensou? Manda aí para ela. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, mais uma live Café com Gleice. 6h41 da manhã. 6h41. Simbora, minha gente. Começar o dia bem. Cuidando da nossa energia, cuidando de você, cuidando da pessoa mais importante. Quem é a pessoa mais importante é você. Simbora para mais um dia. Mais um dia. Recebemos mais um dia de vida. O que você vai fazer com essa vida? O que você vai fazer com esse dia? Simbora, vamos entrando. Sejam muito bem-vindos. Como vocês estão? Conta para mim, hein? Simbora. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei, para a gente dar sequência aqui na nossa leitura hoje. Que o que a gente faz, na verdade, é muito mais do que leitura aqui, né? Eu sempre falo isso. A gente faz muito mais do que leitura, não é só leitura. A gente estuda o livro, a gente cuida da nossa energia, a gente aprende, a gente se desenvolve, né? Muito aqui. E nós fazemos isso juntos. Olha, se você tiver o livro, é esse livro aqui que nós estamos estudando, tá? Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. Se você não tiver o livro, não tem problema, dá para acompanhar aqui, mas eu sugiro que você adquira o livro, porque eu sempre falo que livro é energia. Livro é energia. Então, se eu tenho um livro físico, eu sei que muitas pessoas gostam de ler no digital, gostam de ler no Kindle, mas eu sou do físico, minha gente. Eu gosto de ter um livro. Para mim, livro é energia. Então, assim, se eu tenho o meu livro em casa, eu posso abrir ele a qualquer momento que eu quiser, entende? Então, assim, se eu quero voltar àquela parte que eu gostei muito e que eu quero relembrar, é tão simples. Você simplesmente vai, pega o livro e abre. E olha onde foi que você marcou. E o meu livro é todo marcado, eu gosto de marcar. Eu leio também no digital, mas eu não gosto, entende? Eu gosto de físico, eu gosto de papel, entende? Olha, meu livro é todo marcado, sabe? Então, o livro é energia. Eu sempre falo isso. É totalmente diferente. E você pode levar ele para onde você quiser, não precisa de internet, não precisa de. O livro, gente, é coisa. É a tecnologia mais avançada que já inventaram na face da Terra, é o livro. Vocês sabiam disso? É o livro. Você pode levar ele para qualquer lugar. Para qualquer lugar. E o livro não tem propaganda. Você abre o livro, você foca realmente no que está aqui. Então não tem propaganda aqui, não tem distrações. O livro, quando você abre ele para ler, ele não tem distrações. E sabe o que está acabando com as pessoas hoje? As distrações. As distrações. As pessoas elas não focam mais no que elas precisam focar. Elas se distraem. Às vezes você tem um sonho, mas você se distrai demais com aquilo ali. Você se distrai com o celular. Você se distrai. As pessoas hoje elas estão distraídas, elas passam a maior parte do tempo no celular e deixam de fazer realmente o que tem que fazer, entende? Então, e o livro é exatamente isso. Quando você abre o livro, você não tem distração. É você e o livro, entende? Por isso que eu amo livro físico. Não troco o livro físico por outra. E aí você não precisa de energia, você não precisa de internet, você não precisa de tomada, você pode levar para qualquer lugar. O único problema do livro físico é porque ele não pode molhar, né? Se molhar já era. Bom dia, meus amores, vocês estão bem?
Dormiram bem? Bom dia, Eliana, bom dia, Fernanda, buenos dias, um dia abençoado para nós. Eu também marco os meus livros. É muito gostoso esse ritual de marcar, né? Então, bom dia, Tiago. Ó o pessoal da Rede Vizinha. Bom dia, meus amores, estão bem? Bom dia, João. Bom dia, Paula. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Fernanda, Valdo, Carlos. Bom dia, Hugo. Vocês estão bem, minha gente? Conta pra mim. Olha, lembrando que aqui não só eu leio aqui o livro, como eu também gosto de saber a opinião de vocês, tá? Então não se acanhem quando vocês quiserem falar qualquer coisa. Eu gosto muito porque assim a live aqui fica muito mais dinâmica, muito mais gostosa com a participação de vocês, tá bom? Então, não se acanhe. Simbora? Olha, estamos na página... Deixa eu relembrar aqui, porque eu só pego o livro aqui junto com vocês. Onde foi que a gente parou? Página 141. Estamos na página 141. E aí, o que nós estamos vendo? O que a gente viu ontem? Nós estamos falando sobre a parte do nosso cérebro que é a lobo frontal, que é a parte criadora. Onde é que nasce onde nascem as nossas ideias? Onde que surge? Às vezes você está lá no banheiro, você está tomando banho, aí surge uma ideia. Do nada, né? Surge uma ideia. Essa parte da ideia, da criatividade, vem dessa parte nova do cérebro, né? Que é o lobo frontal, que é a frente. Então, toda a parte de criatividade, de ideias, vem dessa parte aí do cérebro. E ontem nós falamos sobre que, na verdade, essa parte, né, a lobo frontal, ela tem várias funções. Ela tem algumas funções. A primeira delas, eu vou só recapitular, tá? Para a gente não se perder aqui. É a gente se tornar consciente. Até fiz um vídeo ontem, postei um vídeo sobre isso. A gente se tornar consciente, prestar atenção nos nossos pensamentos, que a gente consegue fazer isso. A gente consegue prestar atenção nos nossos pensamentos. A gente tem o poder de observar nossos próprios pensamentos, que é a metacognição. Eu até fiz um vídeo ontem, depois vocês vão lá, assistam o vídeo e comentam. Vocês não comentam no meu vídeo, é incrível. Eu fico assim, abismada com isso. Vocês não comentam, gente. Vai lá, comenta. Isso ajuda bastante aqui o meu trabalho. E aí, a outra função do lobo frontal qual é a outra função? É a gente realmente pensar, imaginar em novas possibilidades, para que a gente possa mudar o nosso jeito de ser. A gente também consegue fazer isso. E hoje, qual é? O terceiro é tornar o pensamento mais real do que qualquer outra coisa. Tem uma partezinha aqui que eu gostaria de ler. Deixa eu ver. Eu acho que hoje a gente finaliza esse capítulo, tá? Nós estamos no capítulo sobrevivência versus criação. Deixa eu ver se é isso mesmo. Sobrevivência versus criação. Então, onde você está nesse momento da sua vida? Você está no momento sobrevivência ou você está no momento criação? E a gente também pode viver os dois também ao mesmo tempo. A gente só não pode deixar que a sobrevivência, viver no vitimismo, se sobressaia. Olha, uma informação aqui sobre a parte do lobo frontal, tá? Quando o lobo frontal está trabalhando no modo criativo, examina toda a paisagem cerebral e coleta todas as informações do cérebro para criar uma nova mente. Se o novo jeito de ser que você desejasse criar fosse a compaixão, ontem a gente falou bastante sobre isso, né? Então, se você quer mudar o seu jeito, se você quer mudar a sua forma de ser, por exemplo, você é muito reativa, ou você é muito fofoqueira, gosta demais de falar da vida dos outros, perde o tempo da sua vida falando da vida dos outros, mas você quer mudar isso, tem como mudar, tá? Tem jeito, você ainda tem jeito. Você não se preocupe, não. Ainda tem jeito de mudar, tá? Olha, se o novo jeito de ser que você desejasse criar fosse a compaixão, então quando perguntasse a si mesmo como seria ser compassivo, o lobo frontal, que é essa parte do cérebro, naturalmente combinaria diversas redes neurais sob novos aspectos para criar um novo modelo ou uma nova visão.
Ele pode ter armazenado informações de livros que você leu. Olha como que funciona essa parte do cérebro, minha gente. Então, ele vai pegando coisinhas, sabe? Uma parte de um livro que você leu, uma live que você assistiu, um vídeo no YouTube que você assistiu. Se você quiser, o quê? Ter mais compaixão, ele está falando aqui. Mas não importa, seja lá o que for que você quer mudar na sua vida, tá? Então, você vai pegando essas informações. Essas informações, elas vão chegando para você. Às vezes você está até assistindo uma live, você está assistindo um vídeo ali de forma inconsciente, você está fazendo mil coisas, mas você está ouvindo. Você está ouvindo e está entrando ali, alguma coisa entra no seu inconsciente, entende? Então ele diz aqui, ó, o lobo frontal naturalmente combinaria diversas redes neurais sob novos aspectos para criar um novo modelo ou uma nova visão. Ele pode ter armazenado as informações de tudo que você vê durante o dia, experiências pessoais também, para fazer o cérebro trabalhar de outro modo. Quando a nova mente está instalada, você vê uma imagem, um holograma ou visão do que compaixão significa para você. Entende? Então essas coisas, as coisas que você escuta durante o dia, e aí essas coisas elas vão te moldando quando realmente você tem clareza do que você quer mudar em você. Marcos Roberto, bom dia. Peguei o bonde andando do que é o assunto. Olha, nós estamos lendo o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do neurocientista Joe Dispenza, tá? E aí a gente, segunda a sexta, eu estou aqui todos os dias, 6h40 da manhã, lendo, discutindo junto com vocês. Quebrando o hábito de ser você mesmo, tá? Bom dia, tenha um dia abençoado, uma semana de bênçãos e vitória. Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe a sua vida também, Cláudio. Simbora. Olha, e aí a gente vai passar para o subcapítulo. Tornar o pensamento mais real do que qualquer outra coisa. É isso que a gente tem que fazer, tá? Durante o processo criativo, o terceiro papel vital do lobo frontal, o terceiro papel, nós já vimos o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? Agora a gente vai ver o terceiro. Olha, a Fernanda comentou, estou num momento de paz, graças a Deus, mas passei por provações esses dias. Nós sempre vamos passar por provações, sempre. A vida, ela não é estática, sabe? Às vezes a gente reclama tanto, a gente clama tanto, nossa, a minha vida tá assim, assim, assado. Mas a vida, ela não é estática, ela nunca vai ser assim, reta. Em alguns momentos a gente vai estar assim, em outros vai vir uma coisa que vai nos abalar, depois a gente volta para o lugar de novo. Sempre. A vida, ela não é estática, entende? E isso é a vida acontecendo, entende? Na live, por exemplo, eu não consegui fazer a live na segunda e nem na terça. Entende? Por quê? Porque, assim, teve o pico, né, na minha vida. Então, assim, eu não consegui fazer a live, eu contei para vocês, né? Eu tava com a minha mãe no hospital. Então, assim, a vida é assim. Assim, às vezes você tá tranquila, tá tudo maravilhoso, tá tudo bem, daqui a pouco vem uma coisa que te derruba, aí você levanta de novo, aí você cai, aí você levanta, e aí você cai, aí você levanta, a vida é isso. A vida é isso, entende? Mas a questão é como que a gente vai passar por esses percalços da vida. É isso que a gente tem que ter fé, a gente tem que ter força, a gente tem que ter pausas também, a gente tem que ter descanso também. O descanso, ele é muito importante também. Aí na segunda-feira eu não consegui fazer a live. Eu estava muito cansada. Na terça-feira eu também não consegui fazer. Entende? Porque eu estava realmente na baixa. Aí depois eu levanto de novo. E é assim, a vida é essa. A vida é essa. E quando eu tô, nos dias que eu não estou muito bem, eu prefiro não fazer a live. Entende? Que eu gosto de estar aqui. Eu gosto de estar aqui na live com vocês. De forma presente mesmo. Eu gosto de estar presente. Porque não adianta nada eu estar aqui na live com vocês e estar pensando nas questões, sabe? Nos problemas. Então eu gosto de estar presente. Eu gosto de estar bem aqui com vocês. Por isso que eu não fiz nem segunda nem terça. Eu não ia conseguir entregar para vocês. Eu não ia conseguir entregar a minha melhor versão aqui para vocês, entende? Então, vai ter dias sim que a gente vai estar borocochô, vai ter dias que a gente não vai estar bem, vai ter dias que a gente precisa realmente ficar mais quieta, mais introspectiva. E eu já sou introspectiva naturalmente.
Eu gosto de conversar aqui com vocês, mas eu sou muito. Quem me conhece na real, sabe que eu sou muito calada. Não sou muito de conversar. Mas como eu gosto de ler livro, como eu gosto de estudar, mas eu gosto de passar as coisas que eu leio, eu faço isso aqui junto com vocês, entende? E é isso, é a vida que segue. Durante o processo criativo, o terceiro papel vital do lobo frontal é tornar o pensamento mais real do que qualquer outra coisa. Deixa eu até marcar isso aqui. É o terceiro papel do lobo frontal. Quando estamos em um estado criativo, o lobo frontal fica extremamente ativado e reduz o volume nos circuitos do restante do cérebro, de modo que há pouca coisa sendo processada além do pensamento unidirecionado. Como o lobo frontal é o executivo que medeia o restante do cérebro, ele consegue monitorar toda a geografia, entre aspas, toda a geografia. Desse modo, reduz o volume nos centros sensoriais, que são os responsáveis por sentir, e os responsáveis por sentir o corpo, na verdade. Nos centros motores, que são os responsáveis por mover o corpo, e no centro de associação, onde existe nossa identidade. E nos circuitos que processam o tempo, a fim de acalmá-los. Com pouquíssima atividade neural, poderíamos dizer que não há uma mente para processar os inputs sensoriais. Lembre-se de que a mente é o cérebro em ação. A mente é o cérebro em ação. Nenhuma mente para ativar os movimentos dentro do ambiente e nenhuma mente para associar as atividades com o tempo. Então, não temos um corpo. Nos tornamos um nada, entre aspas, e não estamos em nenhum tempo. Nesse momento, somos consciência pura. Com o ruído silenciado nessas áreas cerebrais, o estado de criatividade caracteriza-se por não ter um ego ou eu como os conhecemos. Quando você está no modo de criação, o lobo frontal está no controle. Ele fica tão engajado que seus pensamentos passam a ser sua realidade e experiência. O que for que você pense nesses momentos é tudo que existe para ser processado pelo lobo frontal. Como ele reduz o volume das outras áreas do cérebro, cala as distrações. Olha isso. O mundo interior dos pensamentos torna-se tão real como o mundo exterior da realidade. Seus pensamentos são capturados neurologicamente e rotulados em sua arquitetura cerebral como uma experiência. Como você sabe, se executa o processo criativo de forma eficiente, essa experiência gera uma emoção. E você começa a sentir como se o evento estivesse ocorrendo no presente. Você é uno com os pensamentos e sentimentos associados à realidade desejada. Você está agora em um novo estado de ser. Você poderia dizer que, nesse momento, está reescrevendo os programas subconscientes ao recondicionar o corpo a uma nova mente. Então, quando você tem clareza realmente do que você quer mudar em você, você precisa tornar esse pensamento extremamente real, que no caso tudo começa com um pensamento. Aí vem a emoção. Então, quando você sente a emoção, mesmo que você não esteja exatamente da forma que você quer ou no lugar que você quer, não importa. Você precisa tornar isso real, entende? Tornar o pensamento mais real do que qualquer outra forma. E ele vai falar isso mais lá na frente, tá? Ele vai ensinar a gente como que a gente pode fazer isso. Perca a cabeça, libere sua energia. No ato de criação, quando nos tornamos aquele ninguém ou nada em tempo nenhum, não mais criamos nossa assinatura química de costume, pois não somos a mesma identidade. Não pensamos e sentimos do mesmo modo. Aquelas redes neurais que nosso pensamento de sobrevivência havia conectado estão desligados, e a personalidade viciada em sinalizar continuamente ao corpo para produzir hormônios de estresse se foi. Então, o Joe Dispenza ele sempre diz pra gente que a gente se vicia até nos pensamentos ruins. E aí a gente tem que fazer o possível para realmente excluir isso.
Em resumo, o eu emocional que vivia no modo de sobrevivência não está mais funcionando. No momento em que isso acontece, não existe mais nossa antiga identidade, nosso, entre aspas, estado de ser, vinculado a pensamentos e sentimentos baseados na sobrevivência. Como não somos mais o mesmo ser, a energia que estava vinculada ao corpo agora está livre para se mover. Assim, para onde vai essa energia que outrora alimentava aquele eu emocional? Ela deve ir para algum lugar, de modo que se move para um novo local. Essa energia, na forma de emoção, sobe pelo corpo dos centros hormonais inferiores, que é o sexual, o digestivo e o adrenal, para a área do coração, que é a caminho do cérebro. E de repente nós sentimos maravilhosos, alegres e expandidos. Apaixonamo-nos por nossa criação. É quando experimentamos nosso estado de ser natural, quando paramos de energizar aquele eu emocional, energizado pela resposta ao estresse, migramos de egoístas para altruístas. Com a antiga energia transmutada em uma emoção de frequência mais alta, o corpo é liberado de sua escravidão emocional. Somos elevados acima do horizonte para contemplar uma paisagem inteiramente nova, deixando de perceber a realidade pelas lentes daquelas antigas emoções de sobrevivência. Então, ele está trazendo aqui exatamente quando você consegue quebrar o hábito de ser você mesmo. Entende? Deixando de perceber a realidade pelas lentes daquelas antigas emoções de sobrevivência, vemos novas possibilidades. Somos agora observadores quânticos de um novo destino. E essa liberação cura o corpo e a mente. Isso tudo aqui vai acontecer quando você entender as 3 funções do nosso cérebro do lobo frontal. Quando você compreender essas 3 funções que a gente acabou de ler nesses ontem, né? Sexta-feira e ontem. E é que eu recapitulei para vocês aqui. Então, nós vamos revisitar o gráfico de energia e frequência das emoções de sobrevivência para as emoções elevadas. Quando raiva, vergonha ou luxúria são liberadas do corpo, são transmutadas em alegria, amor ou gratidão. Nessa jornada para transmitir energias mais elevadas, o corpo, entre aspas, que condicionamos a ser a mente, torna-se menos da mente e se torna uma energia mais coerente. A matéria que constitui o corpo expressa uma taxa vibratória mais alta e nos sentimos conectados a algo maior. Essa é a questão. Essa é a questão. A gente precisa se sentir conectado a algo maior. E aí, quando a gente consegue se conectar a esse algo maior, a gente para de viver na sobrevivência. A maioria das pessoas, elas vivem no modo sobrevivência. O que é viver no modo sobrevivência? É você viver preocupado o tempo todo com as coisas da sua vida. É você viver mais em preocupação, mais em reclamação, mais na negatividade. É achar que vai acontecer coisa ruim com você o tempo todo. É você pensar somente na falta, no que está faltando. Isso é viver no modo sobrevivência. Entende? E aí ele diz aqui, somos mais onda e menos partícula. Em resumo, estamos demonstrando mais de nossa natureza divina. Nossa natureza divina. Quando você vive no modo de sobrevivência, está tentando controlar ou forçar um resultado. É isso, resumiu. Resumiu exatamente o que é. Você está tentando controlar ou forçar um resultado. Então você quer estar o tempo todo ali no controle. E a gente não tem controle de tudo, minha gente. A gente não tem controle de tudo e não adianta nada você ficar preocupado. Você ficar preocupada. Isso é o que o ego faz. Quando vive na emoção elevada da criação, você se sente tão elevado que jamais tenta analisar como ou quando um destino preferido chegará. E para quem e eu falo isso, é como se eu fosse, né? Totalmente elevada. Eu não sou totalmente elevada, minha gente.
Eu tô no caminho, eu tô no caminho. Eu comecei esse caminho lá atrás. Acho que vai fazer 6 anos que eu tô nesse caminho. Então, assim, para quem, às vezes a pessoa, quando ela é empreendedora, quando ela tem negócio físico, ela me vê falando isso, eu falo, essa mulher é louca, essa mulher não tem... O que essa mulher tá falando aqui, gente, pelo amor de Deus? Com tanta questão que eu tenho para fazer hoje, com tanto problema que eu tenho para resolver hoje, com tantos boletos que eu tenho para pagar, com tanta questão que eu tenho que organizar, com tanta funcionários que eu tenho que falar, com tanto dinheiro que eu tenho que fazer hoje para pagar os boletos. E a vida do empreendedor é essa, porque é a minha vida. É a minha vida, entende? Então, assim, se eu fosse me preocupar, e eu me preocupei já, e eu não quero mais viver nesse modo de sobrevivência, eu já vivi muito no modo de sobrevivência. Eu entrei em colapso, na verdade. E aí, quando você entra nesse modo, o seu corpo, ele entra em colapso. Ele entra em colapso. Então, como eu já vivi isso, eu não quero viver mais, entende? E é por isso que eu busco muito. É por isso que eu busco exatamente isso aqui que o Joe Dispenza. Por isso que eu comecei a estudar muito sobre mentalidade. Porque eu falei, não é possível. Não é possível uma coisa dessa. Então, assim, será que a vida é só essa? A vida é só isso aqui? É só trabalhar e pagar boleto? A vida é só isso? É só trabalhar e pagar boleto? Não tem lógica uma coisa dessa. Aí foi aí que eu fui diminuindo o ritmo, fui desacelerando, fui cuidando mais da minha energia, fui cuidando mais da minha saúde mental, principalmente da saúde mental, da saúde do corpo, da alimentação, porque eu vivia num modo extremamente guerreira. Extremamente guerreira. Quando você abre um negócio físico, quando você empreende, a pessoa que quando ela empreende, ela tá no modo sobrevivência ali, ela quer pagar os boletos dela, ela quer pagar os funcionários. Entende? Só que a vida não é isso. A vida, minha gente, não é só isso, não. Não é só isso. Então, hoje quando vocês me veem no Instagram, que eu sempre posto de manhã, eu tô sempre tomando café num lugar diferente, eu tô sempre num lugar diferente, porque eu quero viver também. A vida, ela tá aqui para ser vivida, sabe? A vida, ela tá aqui. Então, eu saio de manhã, vou tomar sol, vou olhar para o céu, e tenho minhas responsabilidades, tenho minhas obrigações, faço as minhas coisas. Eu tenho os momentos de focar em cada coisa, sabe? De manhã eu cuido mais de mim, de manhã eu tô aqui cuidando da minha energia junto com vocês. Junto com vocês. E eu resolvi cuidar da minha energia junto com vocês. Porque eu já fazia isso antes, sozinha. Sozinha, assim, com Deus, né? Mas eu falei, deixa se eu abrisse uma live aqui para conversar com as pessoas, hein? Como seria isso? E aí foi por isso que eu resolvi cuidar da minha energia aqui junto com vocês. Entende? Daniel, você é inspiração, força, beleza, inteligência em um só pacote. Obrigado por você existir. Bom dia. Ai, ganhei meu dia com essa mensagem. Para mim já valeu isso aqui. Já valeu. Obrigada, querido, para você também, tá? Olha, a Fernanda comentou, tem dias que estão fora do nosso alcance. Temos, que agradecer mais e reclamar menos e ter atitude sempre. Exato, é isso. Sou aquariana, então primeiro é razão e depois emoção. Não levo tudo para emoção. Está certo, a vida é curta. Viva a vida, é isso. Estou seguindo você, beijos. Ai, que bom. Olha, aí eu quero finalizar, tá? Eu não vou conversar muito hoje, não, porque senão não vou conseguir finalizar o capítulo. Falta pouco pra gente finalizar. E aí, pra gente começar o capítulo que fala sobre a parte 2 do livro, na verdade, que fala sobre seu cérebro e meditação. Aí vai chegar na parte boa do livro, tá? Que é a parte prática, que realmente a gente vai colocar a mão na massa mesmo aqui, tá? Bom dia, Lu, maravilhosa. Seja muito bem-vinda, querida. Que bom ter você aqui, tá? Mais uma vez. Aí deixa eu adiantar, porque senão não vou conseguir terminar aqui o capítulo. Quando você vive no modo de sobrevivência, está tentando controlar ou forçar um resultado. Isso é o que o ego faz.
tá? Quando vive na emoção elevada da criação, você se sente tão elevado que jamais tenta analisar como ou quando um destino preferido chegará. Olha isso. Olha isso. Então, quando eu vivia lá no modo sobrevivência, eu falava, gente, não é possível. Tem que ter outro modo de viver. Não tem lógica isso aqui, não. Sabe? E aí, ele diz aqui, ó, quando vive na emoção elevada da criação, então o que que eu fiz? Eu escolhi viver. Eu escolho todos os dias viver nesse modo de criação, porque nós somos criadores. Nós somos criaturas, mas também nós somos criadores. Por que que eu falo para vocês todos os dias? Hoje o nosso dia será maravilhoso. É para internalizar na mente de vocês que vocês podem fazer um dia maravilhoso, independentemente das circunstâncias, entende? Gleice, quer dizer que o seu dia é maravilhoso, é perfeito, não acontece nada assim de ruim no seu dia? Eu queria que não acontecesse, claro. Mas não tem jeito, gente, não tem jeito. Então, assim, o que que eu posso fazer para criar o meu dia? Então, porque nós somos criadores. Nós somos criadores a partir do momento que a gente escolhe não ser reativo com as pessoas. A gente escolhe não levar as coisas para o pessoal. Entende? Quando a gente escolhe cuidar mais da gente. Quando a gente escolhe acrescentar na nossa rotina algum hábito que seja benéfico para a gente. Então a gente escolhe. A gente escolhe. Então nós criamos o nosso dia. Então já internaliza e hoje o seu dia será maravilhoso, maravilhoso, será maravilhoso. E é quando eu chego no final do dia que eu falo, gente, olha, meu dia hoje foi maravilhoso. Foi maravilhoso meu dia hoje. Por quê? Porque eu penso em tudo que eu consegui realizar no dia de hoje. Eu penso em todas as coisas que eu consegui fazer. Aquelas coisas que eu não consegui fazer, tá tudo bem. Fica para amanhã, não tem problema nenhum. Fica para amanhã. A gente não pode ficar remoendo as coisas que aconteceu no dia. Pronto, acabou. Agora amanhã é outro dia, entende? Ai, meu Deus, eu tive uma briga com fulano hoje. Aí você fica sempre remoendo. Eu deveria ter falado aquilo para ele. Não, não vai ficar assim, não. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Eu vou dar resposta para ele. Você não deu a resposta naquela hora, aí você fica remoendo. Eu deveria ter falado isso. Deveria ter falado isso. Isso é a sua mente ali, ó, te sabotando, tirar, querendo tirar a sua paz, sabe? Enfim, quando você vive no modo de sobrevivência, está tentando controlar ou forçar um resultado. Isso é o que o ego faz. Quando você vive na emoção elevada da criação, você se sente tão elevado que jamais tenta analisar como ou quando um destino preferido chegará. Você confia que vai acontecer porque já experimentou na mente e no corpo, em pensamentos e sentimentos. Você sabe que vai acontecer porque se sente conectado a algo muito maior. Você está em um estado de gratidão, porque sente como se já tivesse acontecendo. Talvez você não conheça todos os detalhes de seu resultado pretendido, quando ele ocorrerá, onde e sob que circunstâncias, mas confia em um futuro que não pode ver ou mesmo perceber com seus sentidos. Para você, ele já ocorreu no âmbito do seu espaço, sem tempo ou sem local de onde brotam todas as coisas materiais. Você está em um estado de conhecimento, pode relaxar no presente e não mais viver no modo de sobrevivência. Antecipar ou analisar quando, onde e como o evento ocorrerá somente faria você retornar à antiga identidade. Você está tão alegre que é impossível tentar descobrir essas coisas. Isso é o que os seres humanos fazem quando vivem nos estados limitados da sobrevivência. Quando você repousa no estado de criatividade, em que não é mais a sua identidade, as células nervosas que antes disparavam juntas para formar aquela antiga personalidade não estão mais conectadas. É quando a antiga personalidade é biologicamente desmantelada. Olha que maravilha isso! Olha que maravilha! E desmantelada, minha avó falava muito essa palavra, meu avô também.
desmantelada. Nossa, eles falavam, nunca, eu já tinha tempo que eu tinha ouvido aqui, que eu tinha visto essa palavra, né? É quando a antiga personalidade é biologicamente desmantelada. Ou seja, acabou, destruída. Os sentimentos conectados àquela identidade que condicionaram o corpo à mesma mente não estão mais sinalizando os mesmos genes das mesmas formas. E quanto mais você supera o seu ego, maior a evidência física de sua antiga personalidade é mudada. O antigo você se foi. Olha isso. O antigo você se foi. Antecipar ou analisar quando, onde ou como o evento ocorrerá somente faria você retornar à antiga identidade. E às vezes a gente quer muito uma coisa, só que a gente fica ali preocupado o tempo todo. Como que eu vou fazer, meu Deus? Como que eu vou fazer isso? Como? Não se preocupe com como. Deixe o como para Deus. Deixe o como para o universo. Só se preocupe com o que. Só se preocupe com o quê? O como, deixa para ele, tá? Deixa para ele. E aí você vai viver sua vida. Não que você vai deixar de... você vai sentar lá e vai esperar acontecer. Não é isso, minha gente. Também não é isso, tá? Mas a gente não pode também querer controlar as coisas o tempo todo. Viver no modo sobrevivência, viver na preocupação. Você está tão alegre que é impossível tentar descobrir essas coisas. Isso é o que os seres humanos fazem quando vivem nos estados limitados de sobrevivência. Ou seja, quando a gente quer o tempo todo, tentar, a gente fica o tempo todo tentando descobrir, querendo descobrir como é que a gente vai fazer isso. Como? Eu quero, mas como é que vai ser? Sim, deixa o como para Deus. Eu falo isso para as meninas no nosso protocolo lá do Acorde para Você. Na primeira aula do Movimento Acorde para Você, que é um desafio, né? Um desafio de 21 dias. E aí, na primeira aula, a gente tem essa aula de manifestação, de visualização, que eu explico para ela como que elas vão fazer. E aí eu sempre falo, deixa o como para o universo, tá? Se preocupe com o que você quer. Com o que você quer. Você precisa ter clareza. Porque quando a gente também não tem clareza, nada acontece. Nada acontece. Deu nosso horário. Vou finalizar aqui. Ainda bem que deu para finalizar o capítulo. Que bom. Ficou só um pedacinho aqui, mas eu acho que eu vou ler amanhã essa parte. Ficou um pedacinho só. Deixa eu ver o que ele está falando aqui. Ao contemplar a parte 1 deste livro, você adquiriu intencionalmente uma base de conhecimento. Tá. Isso aqui eu acho que não tem necessidade. Eu vou ver depois se tem necessidade de ler isso aqui amanhã, tá? Pronto. Vocês estão bem? Olha, vamos cuidar da pessoa mais importante. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? É você. A pessoa mais importante é você. Se você não estiver bem, você não consegue cuidar das suas pessoas, tá? Ah, Gleice, mas eu tenho um filho, eu tenho família, Sim, eles também são importantes. Mas se você não estiver bem, como que você vai cuidar das suas pessoas? Como? Então, a pessoa mais importante da sua vida é você. É você. Porque a gente tem que pensar o seguinte, ninguém vai cuidar de você. Ninguém vai cuidar de você. E quando eu falo de você, é do seu interno. Ninguém consegue cuidar daqui e daqui, a não ser você. Caso você precise de cuidados externos, cuidados físicos, talvez tenha quem cuide de você. Talvez tenha. Mas não tem outra pessoa a não ser você para cuidar de você mesmo. Para cuidar das suas emoções, para cuidar dos seus pensamentos, da sua energia, da sua vibração. Não tem. Bom dia, Beto. Qual o horário da sua live? 6h40 da manhã. É 40 minutos de live, mais ou menos, tá? E aí, termina a live, vou fazer meu café da manhã lindo, maravilhoso. Vou tomar meu café da manhã com presença, que era uma coisa que eu não fazia porque eu vivia no modo sobrevivência, na correria, saía sem tomar café. E hoje o meu café da manhã é prioridade na minha vida. Prioridade, coloquei isso como
como uma rotina mesmo na minha vida, entende? Prioridade. Você é muito linda. Obrigada, querida. Obrigada. Olha, vamos fazer agora uma respiração consciente, uma respiração profunda, porque passa o dia todinho, eu tenho certeza que você não fez essa respiração. Você está aí fazendo essa respiração normal e que às vezes você nem para agradecer, né? Oh, meu Deus, obrigada, Senhor, pelo oxigênio, obrigada pelo ar que eu respiro. Às vezes a gente esquece até de agradecer isso. Então, vamos fazer uma respiração consciente. Feche os seus olhos. Se você não tiver como fechar os olhos, não tem problema. Mas se você estiver num local, num ambiente que você consiga fazer isso, para um pouquinho o que você está fazendo. Feche os seus olhos. Inspira profundamente. Puxa o ar com muita força pelos pulmões, ó. Segura um pouquinho e solta. Mais uma vez, inspira profundamente e gentilmente. Puxa pelo nariz, segura um pouquinho e solta pela boca. Libera as tensões, sente o seu ombro mais uma vez. E solta. 13 de novembro. Eu sou Cristo em você, a esperança da glória. Aquele que caminha ao seu lado, segurando-o pela mão. É o mesmo que vive dentro de você. Esse é um mistério profundo e insondável. Você e eu estamos ligados por uma intimidade que envolve todas as fibras do seu ser. Eu estou em você e você está em mim. Portanto, nada no céu ou na terra pode nos separar. Quando você se senta em silêncio na minha presença, sua percepção da minha vida dentro de você aumenta. Isso gera a alegria do Senhor que o fortalecerá. Eu, o Deus da esperança, encho-o de toda alegria e paz por sua confiança em mim, para que você possa transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. Para que você possa transbordar de esperança. Porque eu acredito muito que quando a gente perde a esperança, a gente perde tudo. Então, confia, tenha fé, tenha sempre esperança. Esse sentimento de que algo bom vai acontecer, acorde todos os dias com esse sentimento de que algo bom vai acontecer hoje. E quando a gente perde esse sentimento, a gente realmente vive no modo de sobrevivência. Então, acorde todos os dias nesse sentimento. Nossa, hoje algo muito maravilhoso vai acontecer na minha vida. Algo muito bom. Então, acorde todos os dias com esse sentimento de que algo bom vai acontecer. Porque na maioria das vezes, a gente só pensa no negativo. A gente pensa que, vixe, não vai dar certo, eu não vou conseguir pagar isso aqui hoje tá... Então, assim, gente, pensa que algo bom, algo maravilhoso vai acontecer hoje. Isso é sentimento de esperança, entende? Isso é esperança, é sentimento de esperança. Então, afirmação de hoje, para vocês fazerem hoje durante o dia todo, tá? Eu confio no meu tempo e caminho com fé. Eu confio no meu tempo e caminho com fé. Essa afirmação de hoje. Amanhã estarei aqui novamente, 6h40 da manhã. Vou deixar essa live gravada no Instagram por pouco tempo, tá? Então, se você assistiu a live gravada, deixa aqui seu comentário. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês. Compartilha também a live com algum amigo ou amiga. Eu estou aqui amanhã novamente, 6h40. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até amanhã.